Amigos, nós temos feito a postagem de alguns vídeos. O primeiro vídeo falando sobre o tempo cronológico, ou seja, o tempo civil, na qual está inserido a nossa vida. Nós só podemos compreender aquilo que faz parte do tempo, somente aquilo que entra no tempo que nós podemos compreender. Mas existe o tempo chamado litúrgico ou tempo mistagógico. O tempo mistagógico é justamente o tempo litúrgico que nos leva a fazer a experiência do mistério de Deus. Por isso a palavra mistagógico, que significa no grego, o mistério, o verbo agogen, conduzir para dentro do mistério de Deus. O tempo litúrgico nos conduz a fazer a experiência do mistério de Deus. Se, de um lado, o tempo cronológico, ou o tempo civil, o ano no sentido do calendário, ele está organizado em 12 meses. Os meses estão organizados em semanas, as semanas em dias, os dias em horas, minutos, segundos, o tempo que nós fazemos a experiência. Porém, o tempo mistagógico não está organizado em meses, mas está organizado nos seus 3 ciclos. O coração do ano litúrgico ou mistagógico é aquilo que nós chamamos de ciclo pascal. Mas também no tempo litúrgico existe o ciclo de Natal e existe um ciclo que damos o nome de tempo comum. O ciclo de Pascal, ele gira em torno do mistério da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O ciclo de Natal vai girar em torno da encarnação, natividade e a esperança da vinda gloriosa do Senhor. E o tempo comum, com seus 33 domingos e 34 semanas, vai girar, o eixo do tempo comum está justamente nos apresentar os grandes ensinamentos da nossa fé, da fé cristã. Os ensinamentos a respeito da chegada do reino de Deus no meio de nós. Também já postei um vídeo falando sobre o eixo, o coração do tempo litúrgico, que é a Páscoa semanal. Nós cristãos cristãos católicos, celebramos a nossa Páscoa todo o primeiro dia da semana, o Dies Domini, que em português nos dá a palavra domingo. Hoje eu gostaria de, em algumas palavras, explicar o ciclo de Natal. A gente deveria começar a falar do ciclo pascal, que tem prioridade em termos de teologia. Mas como nós estamos nos aproximando do início do ciclo de Natal, e para ajudar vocês, meus irmãos e irmãs, a compreenderem um pouco melhor a dinâmica deste ciclo, eu vou apresentar antes do ciclo pascal. O ciclo chamado ciclo de Natal, ele compreende a seguinte estrutura. O que faz parte do ciclo de Natal é um tempo chamado tempo do advento,
com os seus 4 domingos. 3 solenidades fazem parte do ciclo de Natal. A solenidade do Natal do Senhor, a noite de 24 e 25 de dezembro. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, na 8ª de Natal, justamente dia 1º de janeiro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E no domingo que segue a solenidade de Maria, Mãe de Deus, a solenidade da Epifania do Senhor. Além, está também dentro do ciclo de Natal, 2 festas. A festa da Sagrada Família e a festa do batismo do Senhor. É assim que está organizado este ciclo chamado ciclo de Natal. Por vezes nós pensamos que o Natal é só 25 de dezembro. Não. Existe, depois do Concílio Vaticano II, existe todo um ciclo chamado ciclo de Natal. O Natal, a teologia do ciclo de Natal, gira em torno das 3 manifestações teológicas de Jesus. Há estas 3 manifestações do Verbo de Deus. Evidentemente que a primeira manifestação teológica de Jesus é na sua carne. A manifestação, a aparição de Jesus encarnado, o Verbo de Deus encarnado naquela pequena criança envolta em faixas numa manjedoura na gruta de Belém. A segunda grande manifestação do Senhor Jesus é a sua manifestação como Salvador de toda a humanidade. Justamente esta aparição do Cristo, a manifestação do Cristo como Salvador de toda a humanidade, nós celebramos na solenidade da Epifania. A manifestação de Jesus como Salvador de toda a humanidade. E a terceira manifestação do Senhor, a terceira aparição, ela é objeto da nossa esperança. Ela está para acontecer. É quando o Senhor Jesus vier em sua glória para o grande julgamento, para o juízo final. A esperança nossa do último dia, quando ele virá pela segunda vez para realizar o grande julgamento de toda a humanidade. Então, aqui nós temos esta organização do ciclo de Natal com as 3 manifestações teológicas de Jesus. Na carne, na pequena gruta de Belém, como Salvador de toda a humanidade, com a visita dos magos a Belém, Jesus se manifesta naquela pequena criança da gruta de Belém, se reconhece aquele que veio para ser o Salvador de toda a humanidade. E a segunda vinda em sua glória. Nós vamos falar rapidamente sobre o tempo do Advento. O tempo do Advento está organizado em 4 domingos. E é justamente a palavra Advento vem do latim adventus, que quer dizer aquele que está para vir, aquele que esperamos. Então, o teológico do tempo do Advento é justamente focar esta esperança da igreja, esta esperança de nós cristãos, que o Senhor Jesus virá um dia em sua glória, para o grande julgamento de toda a humanidade. É interessante que a organização do tempo do Advento, ele está organizado da seguinte maneira: do primeiro domingo do Advento
até 16 de dezembro, a igreja procura despertar os cristãos para a vinda do Senhor em sua glória. Ele virá uma segunda vez para o grande julgamento. Do dia 17 a 24 de janeiro, a igreja procura, na sua liturgia, trazer essa consciência. Aquele que virá não é outro senão o que já veio na gruta de Belém. Não esperamos outro senão o Verbo encarnado, nascido na gruta de Belém, morto e ressuscitado, que subiu aos céus e de novo há de vir em sua glória para o grande julgamento de toda a humanidade. Então, este é um pouco como está organizado o tempo do Advento. Após os 4 domingos do Advento, vem a solenidade do Natal do Senhor. 25 de dezembro, a noite de 24 para 25 de dezembro, é justamente a aparição do Verbo de Deus na carne, aquele que nasceu da Virgem Maria, o Verbo de Deus feito carne. De tal maneira que o Natal para nós não é importante que uma criança nasceu. O que é importante é que o Verbo de Deus, a palavra eterna de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, o seu esplendor. Por isso a noite do Natal é a noite da luz, é a noite da paz, porque o Verbo de Deus veio habitar no meio de nós. Depois nós temos, dentro do ciclo de Natal, no primeiro domingo após o Natal, vem a festa da Sagrada Família. A festa da Sagrada Família, no primeiro domingo depois do Natal, quer alicerçar em nós esta consciência de que o Verbo de Deus é verdadeiramente homem, nascido de uma família. Então, a festa da Sagrada Família é para ressaltar a dimensão humana daquele que apareceu na gruta de Belém. No 1º de janeiro, justamente na 8ª de Natal, porque de 25 de dezembro a 1º de janeiro dá 8 dias, vem a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus, para nos lembrar que aquele que nasceu na carne, aquele que nasceu no seio de uma família, a Sagrada Família, não é outro senão o próprio Deus encarnado no ventre da Virgem Maria. E por isso esta solenidade de 1º de janeiro é tão importante, porque é a solenidade em que celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. E no primeiro domingo, depois da solenidade de Maria, Mãe de Deus, primeiro domingo depois de 1º de janeiro, vem a solenidade da Epifania. A Epifania é a aparição de Jesus como Salvador de toda a humanidade. Os magos vindo do Oriente reconhecem nesta criança o Salvador de toda a humanidade. E finalmente, para encerrar o ciclo de Natal, no primeiro domingo após a solenidade da Epifania, vem a festa do batismo do Senhor, que encerra então todo o ciclo de Natal. Porém, há uma coisa interessante, que pode ser que o Natal possa cair num domingo. Se o Natal cair num domingo, evidentemente o próximo domingo será 1º de janeiro. Então, não há um domingo depois do Natal para celebrar a Sagrada Família. Então, a festa da Sagrada Família fica transferida para o dia 30 de dezembro, na sexta-feira. E se 25 de dezembro for domingo, 1º de janeiro for domingo, a Epifania segue para o dia 8 de janeiro, a solenidade da Epifania,
então a festa do batismo de Jesus também fica mudada, fica transferida para a segunda-feira, isto para não adentrar nas semanas que vão formar os 33 domingos e as 34 semanas do tempo comum. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, aqui dentro evidentemente, do ciclo de Natal, nós temos algumas celebrações do calendário litúrgico, em que se celebra a festa do primeiro mártir, a memória do primeiro mártir, Santo Estevão, depois no outro dia a celebração dos Santos Inocentes, depois a celebração do São João Evangelista. Mas essas 3 celebrações estão dentro do ciclo, mas elas não fazem parte do teológico do ciclo de Natal. O teológico do ciclo de Natal é justamente o tempo do Advento, as 3 solenidades, a solenidade do Natal do Senhor, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a solenidade da Epifania do Senhor e as 2 festas, a Sagrada Família, a festa da Sagrada Família e a festa do Batismo do Senhor. E então o teológico deste ciclo de Natal é justamente a manifestação de Jesus na carne, na pequena gruta de Belém, como Salvador de toda a humanidade, pela presença dos magos vindo do Oriente, que reconhecem naquela criança da gruta de Belém o Salvador de toda a humanidade. E a outra manifestação, na sua glória, esta manifestação, nós aguardamos a sua chegada. Então, é para ajudar você, meu irmão, minha irmã, a compreender um pouco esse ciclo que dentro de mais algum tempo estaremos vivendo. É bem possível que eu ainda faça mais um vídeo procurando mostrar as orações, aquilo que é próprio de cada momento deste ciclo de Natal. Que Deus nos abençoe, que possamos, nos aproximando deste ciclo de Natal, possamos despertar a esperança de que Jesus está no meio de nós como nosso único Salvador e Redentor.